Começou. Só fazendo o teste do som, pessoal. Fala se o som tá beleza. Só manda um ok se o som estiver bom. Nesses 3 primeiros minutinhos a gente vai só testar o som. E a gente vai esperar o pessoal chegar, porque a gente falou que vai começar 9h05. Mas quando daqui um pouquinho a gente já começa a gente falar desse assunto tão interessante que é a PIF, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Semana passada não deu tempo da gente fazer, tava com uma correria nos eventos aqui em Goiânia e acabou que não deu tempo, mas aí a gente tá fazendo agora esse tema que já foi me pedido muitas e muitas vezes, que é sobre PIF. Mas não só sobre falar sobre PIF, muitas pessoas me perguntaram se é verdade que tinha saído uma droga que tinha sido provada que funcionava sobre PIF, se já estava sido comercializada, né? E é um artigo muito interessante que é em inglês. Então o que eu resolvi falar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre PIF e eu li e estudei o artigo inteiro. E o objetivo nosso hoje, o meu objetivo hoje, é trazer para vocês sobre esse novo artigo que lançou, que assim tem uma promessa de ser revolucionária para a gente como PIF. Quando eu inicio a live, eu não consigo ver mais o horário. Então só alguém podia quando der 9h05 em ponto, alguém só me avisa, por favor, que a gente vai começar, tá bom? Pra gente não atrasar, todo mundo tá em casa, né? Só me avisa aí quando der 9h05. Então esse era o nosso objetivo, tá bom? Perfeito, a Flávia falou que é 9h05, vamos começar. Então na semana passada eu falei com vocês, pedi para todo mundo sugestões de temas e vários temas muito interessantes para a gente trabalhar. Mas agora o primeiro que me chamou assim muita atenção foi PIF. Mas na verdade o que me chamou assim atenção demais foi a frase que vinha depois. Era PIF, tem uma luz no fim do túnel. E isso me chamou assim muita atenção. Porque, pessoal, PIF tem uma luz no fim do túnel? A resposta é não. Infelizmente mesmo, até o momento atual, até o dia de hoje, o que a gente tem de PIF, qual que é o tratamento que a gente costuma fazer para a PIF hoje, peritonite infecciosa felina hoje? A gente faz glicocorticoides em doses imunossupressoras. Tem colegas, tem veterinários que gostam de utilizar interferon no tratamento. Entretanto, o interferon já foi provado aí por alguns estudos não influenciar positivamente no tratamento da PIF, e por ser uma reação imunomediada que o vírus desencadeia no organismo, não se sabe se o interferon pode vir a piorar. Então, se você usa o interferon no tratamento da PIF, interferon alfa no tratamento da PIF nos seus pacientes, é interessante você pensar nisso, porque negativamente não se sabe se influencia, mas positivamente já se sabe que não tem influência positiva nenhuma. Então não tem por que a gente passar o interferon para esses nossos pacientes, tá bom? Então a gente entra com glicocorticoides, antibióticos, se for necessário. Eu quero levar isso em consideração. É muito comum você encontrar animais com PIF que venham com uma leucocitose no exame. Acontece de vez muito, é bem comum a gente encontrar isso. Só que a gente muitas vezes não tem uma infecção. É importante você tratar uma infecção se ela houver. Agora, tratamento porque o paciente tem PIF.
Então eu vou entrar com antibiótico para evitar que ele desenvolva uma infecção secundária? Não, isso não surte efeito. Mas é importante que se esse paciente já tiver uma infecção oportunista ali estabelecida, é evidente que a gente tem que entrar com antibiótico terapia nesse paciente. Outra coisa que é muito importante no nosso tratamento do nosso paciente com peritonite infecciosa felina é o controle das efusões. Não tem como a gente entrar com diurético para diminuir a efusão. Nessa situação a gente não surte um efeito positivo. Não adianta não existe uma medicação que diminua a efusão propriamente dita do nosso paciente. Alguns animais respondem positivamente quando inicia o tratamento com glicocorticoide. Existe também relatos de trabalhos que utilizam a aplicação de dexametasona intratorácica ou intraabdominal com o objetivo de diminuir o acúmulo de efusão. Em alguns animais teve resultado, mas é uma resposta pequena, não tem uma resposta muito grande. Então, o principal controle de efusão ainda é a drenagem abdominal, a drenagem torácica. Só que você tem que pensar que a drenagem tanto do tórax quanto do nosso abdômen, do tórax é evidente, porque é um animal que está com efusão pleural e ele visivelmente vai estar dispneico. É muito fácil você perceber que aquele animal precisa de uma intervenção, que aquele animal precisa de uma toracocentese naquele momento. E agora, quando que a gente faz abdominocentese nesse nosso paciente com PIF? A gente vai fazer quando a quantidade de líquido abdominal que tiver nesse paciente for tão exacerbada, for tão grande, que vai estar comprimindo o diafragma e a partir daí vai estar causando uma dificuldade respiratória nesse animal. Você pode drenar todo o líquido abdominal desse paciente com PIF? Sim, mas não tem porquê, tá bom? Você drena normalmente só para aquele excesso que está causando uma compressão, está causando uma dificuldade respiratória naquele animal. Só que beleza, Luiz, eu fiz tudo isso que você falou, controlou as efusões, entrei com glicocorticoide, eu fiz o antibiótico, meu animal tinha uma infecção oportunista, gosto de usar interferon, se você ainda tem, embora não tenha relatos que influenciam positivamente, tem gente que ainda gosta de usar, certo? Então você pode usar. Isso vai adiantar? Isso vai funcionar? Infelizmente não. Por isso a resposta para a pergunta PIF, tem uma luz no fim do túnel? Infelizmente hoje não tem. Quando a gente pega um paciente que você está fechando o diagnóstico de PIF, a gente fala fechando o diagnóstico, porque para você fechar o diagnóstico, você tem necessariamente, obrigatoriamente, que fazer ou um PCR da efusão, que hoje só faz na AIDS, tem um teste que se faz, certo? Mas que não faz aqui. Ou você tem que fazer um histopatológico. Agora, você pode ter todos os sinais de que um paciente tem PIF. Você pode ter. A PIF é como se fosse um quebra-cabeça, certo? Você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, quando ele junta, você fala, não, tem PIF, não tem como, tem que ir juntando as peças do quebra-cabeça. Por que, Luiz? Por que eu não posso pedir um sorológico para coronavírus? Por que não funciona? Porque, na verdade, a doença peritonite infecciosa felina não é causada pelo coronavírus, sim por um coronavírus mutante. O que acontece é, em alguns animais, esse coronavírus tende a sofrer uma mutação. Quando ele sofre a mutação, ele sai do intestino e consegue entrar dentro das células dos leucócitos, macrófagos, por exemplo. E a partir daí, ele induz o organismo a gerar uma reação de hipersensibilidade do tipo 2. Certo? Só que se você pedir, por exemplo, uma sorologia para coronavírus, infelizmente aquele teste não consegue diferenciar se é um coronavírus comum ou um coronavírus mutante. Então, às vezes, aquele animal já teve contato com coronavírus, tem resposta imunológica, certo? Ou tem uma infecção por coronavírus, obrigatoriamente aquilo não necessariamente é o coronavírus mutante, certo? Essa é a grande questão. A efusão causada pela peritonite infecciosa felina é muito característica. Todo mundo sabe, aquele amarelo palha, né? É muito característica aquela efusão. Mas existem outras doenças que podem causar efusão da mesma característica. Qual que é a grande característica daquela efusão? Exudato não séptico, tá? A efusão causada pela PIF é um exudato não séptico. Qual que é a grande característica desse tipo de efusão? Extremamente rico em proteínas, com
na verdade, sem sinais de bactérias. Então, é um exudato extremamente rico em proteínas, mas estéril. Você pode ter pancreatite que causa esse tipo de efusão? Sim. Você pode ter colangites, principalmente, pessoal, colangites crônicas, tá? Que causam esse tipo de efusão? Sim. Então, a gente tem que sempre fechar esses diagnósticos diferenciais aí. Mas é óbvio que quando você pega aquele paciente, né, que tem filhote, principalmente, que tem aquela efusão extremamente característica, pô, a gente já... Qual que é a probabilidade? Colangite crônica é comum em animal velho, né? Isso que eu estava falando, colangite crônica é comum em animal velho. Agora, você pega um paciente que filhote dificilmente vai ter uma pancreatite. A gente tem uma tendência a ter a ser PIF. Agora, a grande questão que facilita, quando você tem a PIF efusiva, o diagnóstico é muito mais fácil. Eu vou comentar disso no estudo, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Vai começar, só estou fazendo uma pequena revisão aqui da gente, pra gente. Quando você tem a PIF efusiva, as coisas são muito mais fáceis, porque principalmente o teste de Rivalta, ele é extremamente fidedigno. A sensibilidade e a fidedignidade do teste de Rivalta é muito alta para a gente hoje. Então você pega, por exemplo, um animal que tem um teste de Rivalta positivo, ele tem cerca de 91% de poder de diagnóstico positivo. Ou seja, de cada 100 animais, que esse estudo mostrou, de cada 100 animais que fazem o teste de Rivalta que dão positivo, 91 tem PIF. Então o teste de Rivalta é extremamente importante para você. Você tem que fazer o teste de Rivalta, o seu laboratório tem que fazer toda vez que você estiver suspeitando de PIF. Você não tem como deixar de mandar esse líquido para análise. Outra coisa que é uma peça muito poderosa do nosso quebra-cabeça é dosar a proteína total, albumina. Evidentemente, se você tiver as duas, você calcula o que é a globulina. Existe uma coisa que a gente faz, um cálculo que a gente faz, que é a relação albumina-globulina. Você pega o valor que você tem de albumina, divide pelo valor que você tem sérico de globulina. A partir disso, se o resultado for abaixo de 0,4 no soro ou na efusão, esse animal tem grande probabilidade de ter PIF. É uma outra peça do quebra-cabeça muito poderosa. Entendeu? Então, essas duas coisas você sempre tem que levar em consideração. O que dificulta bastante quando a gente está com a PIF não efusiva. Aí é mais difícil. A gente na PIF não efusiva, a gente tem outras características. Por exemplo, esses animais dão muita convulsão. Mais de 50, grave essa informação. Mas, não sou eu que estou falando, é estudo. Mais de 50% de gatos filhotes que têm sinais neurológicos vão ser PIF positivo. Agora, vocês não podem descartar outras coisas, pessoal. Toxoplasmose, por exemplo. Vocês não podem descartar, por exemplo, FeLV, principalmente FeLV. Então, vocês têm que levar essas coisas em consideração. Mas mais de 50% desses pacientes vão ter PIF. É a principal causa de lesões de animais com sinais neurológicos, são filhotes com PIF. Certo? Em filhotes. Então, esse foi um resumo rapidinho que a gente fazer, que é onde eu queria entrar com vocês. Várias pessoas falaram comigo sobre, Luiz, é verdade que teve um estudo novo que apareceu aí esse ano sobre uma droga nova que descobriram que teve um efeito muito bom no tratamento da PIF? Sim. E eu peguei esse estudo e eu fiz um resumo dele, das coisas mais importantes, para a gente ver e mostrar para vocês como esse estudo é bom. É um artigo um pouco chato de ler e em inglês, então assim, eu aproveitei esse momento para trazer para vocês, porque existe uma luz no fim do túnel para a PIF? Até ontem não. Agora a gente tem uma luz no fim do túnel, sim. E eu fiquei, desde que eu li esse estudo, que ele saiu, eu fiquei extremamente feliz, extremamente empolgado. E a tendência, na minha opinião, é que essa droga comece a ser mais estudada o mais rápido possível, e não vai demorar muito, porque a partir desse estudo já vai começar a sair, vocês podem me ouvir, vai começar a sair mais estudo em cima dessa droga muito rápido a partir de agora. O estudo começa falando do estudo limitado que tem
os estudos com antivirais na medicina veterinária. O que é uma coisa ruim, porque os gatos principalmente sofrem com doenças virais crônicas muito fortes. A gente tem FIV e FeLV o tempo inteiro em gato, principalmente. A gente tem gata e adoecendo e tendo problemas de herpes vírus crônico à torta e à direita, certo? Então esse estudo limitado de antivirais em felinos dificulta muito o nosso tratamento. Além disso, o fato do veterinário também não poder prescrever um antiviral dificulta muito. Só que a gente já sabe que tem pouco estudo. Os principais antivirais, o principal antiviral que é utilizado ainda na veterinária é o AZT, que infelizmente não tem, sabe que tem um problema de mielossupressão muito grave no gato. Então, se o estudo com antiviral em gato é muito limitado, dificultando bastante o nosso trabalho. E agora, só que o problema é que para FeLV a gente tem vacina. Para FIV e FeLV também a gente consegue controlar isolando. Herpes vírus a gente também consegue ter um manejo, tem tratamento. Então qual que é o grande problema da PIF? Primeiro, a PIF não tem vacina. Vários fatores influenciam o animal desenvolver PIF, principalmente um fator genético individual. Você pode ter os animais que um desenvolve a PIF e outra não, simplesmente porque aquele animal tem um fator genético individual que faz o vírus sofrer uma mutação. Então a prevenção desse vírus é difícil. É muito difícil a gente poder prevenir esse vírus. Agora, a partir disso, e por quê? A mortalidade de animais com PIF é 100%. Pessoal, a PIF é 100% letal. Até agora, não tem tratamento. Começou a se utilizar muito estudo, começou a se ter muito estudo em cima de alguma coisa que tivesse um efeito positivo nesses pacientes com peritonite infecciosa felina. E com algumas doenças na linha humana, por exemplo, síndrome respiratória Midley, eu nem sei que doença humana é essa, né? E principalmente com vários estudos de antivirais por causa de ebola, começaram a estudar, voltaram a estudar antivirais com muita intensidade na linha humana, até que surgiu uma droga que é o GS5734. O resumo, né? Pessoal, o som tá bom? Só me dá um ok se o som tá bom, porque ela falaram que travou aqui. Pode continuar? Pode continuar? Beleza. Então vamos embora. E aí descobriram que essa nova droga tem um efeito muito bom. E aí eles começaram a testar em pessoas, em doentes, né? Em macacos com ebola, descobriram que tinha um efeito positivo muito bom. E aí ratos infectados com coronavírus, infecção experimental por coronavírus em ratos, descobriram que esses animais, esses felinos, tinham uma inibição da replicação viral de maneira muito intensa em ratos, em camundongos. Essa droga, ela é inibidora de replicação RNA viral, né? Então, a partir disso, tudo que a gente falou dos problemas da PIF, as pessoas falaram, não, vamos testar essa droga, que é o GS5734, e um análogo dele, que é o GS441524. É um nome muito grande, mas isso que é o resumo do nome da molécula, né? Vamos testar essas drogas em gatos com PIF, que tem PIFs confirmadas, né? De ocorrência natural, porque a gente sabe que por ter necessitado uma mutação, não tem como você induzir PIF experimentalmente, tá? Isso é muito difícil. E aí eles descobriram que o análogo, que é o GS441524, teve um nível plasmático muito melhor que a primeira droga descoberta, que é o GS5734. Então o que eles fizeram? Pegaram gatos com infecção natural por PIF, que eles escolheram como? A partir da clínica, que
exames laboratoriais e análise de efusão. É importante dizer que todos os animais que tinham efusão, eles eram confirmados pelo PCR de RNA viral da efusão, feito pelo teste da IDEXX, tá bom? Que a IDEXX que faz. Todos eles eram confirmados. Quando eles não eram efusivos, eles confirmavam todos aqueles outros fatores. Fazia aquela peça do quebra-cabeça que a gente falou. Mas um fator principal que era muito avaliado era níveis de proteína total e níveis de globulina. Porque a tendência é que a proteína total esteja alta por causa de um alto nível de globulina desse paciente. Tá bom? Então, isso era muito dosado o tempo inteiro, além de ser usado como marcador de prognóstico. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, como que eles fizeram o tratamento com essa droga? Olha só que interessante. Eles fizeram... O tratamento começava com 2 miligramas por quilo. A live vai ficar, como todas as outras, eu vou subir ela pro YouTube, tá, pessoal? Pode ficar despreocupado se travou em algum momento aí. 2 miligramas por quilo, subcutâneo, todos os dias. A cada 24 horas, 2 miligramas por quilo por dia. E ele fazia isso por no mínimo 12 semanas. E aí... Os animais que em 12 semanas não tiveram os níveis de proteína total no exame normalizados, continuavam o tratamento, só que aí eles aumentavam a dose. Ao invés de 2, ia para 4 miligramas por quilo, certo? E aí os animais que por algum motivo tiveram recaída já no tratamento, também iam para 4 miligramas por quilo. Então começou 2 miligramas por quilo por dia, subcutâneo, por 12 semanas. Depois das 12 semanas, normalizou os níveis de proteína. Eles faziam uma dose a cada 4 semanas. A cada 4 semanas ia fazer uma dose subcutânea de novo, certo? Nesse meio tempo de fazer uma dose a cada 4 semanas, alguns animais tiveram recaídas. E aí eles voltaram para o tratamento inicial, mas com 4 miligramas por quilo. Agora, o hemograma era sempre avaliado e a análise de efusão era sempre avaliada nesses animais. Agora, o resultado, pessoal, o resultado disso foi magnífico, foi uma coisa maravilhosa. O estudo começou com 36 gatos. Só que na primeira semana, 4 deles foram eutanasiados, porque já estavam numa situação extremamente ruins, né? E animais já estavam bem debilitados. 6 desses sobraram 32. Desses 32, 6 morreram naturalmente nos 26 primeiros dias de tratamento, porque já estavam em situações graves, tá bom? Todos esses pacientes eram apontados como já estarem em quadros bem avançados da doença. Muitos deles foram até eutanasiados, optados pela eutanásia pelos proprietários. E aí sobrou pra gente 26 gatos. Esses 26 gatos completaram o ciclo de 12 semanas. Evidente, alguns deles tiveram recaídas, mas dos 36 gatos, 26 teve um ciclo de 12 semanas, fazendo 2 miligramas por quilo, subcutâneo, todo dia, por 12 semanas. Tá bom? Os animais, em média, olha o resultado, que coisa maravilhosa. A febre acabou com, em média, esses pacientes paravam de ter febre em 2 dias de tratamento. E o pior, uma das coisas mais maravilhosas é isso, porque uma característica muito marcante da PIF é o fato de que a PIF tem essa característica de que tem febre não responsiva a antibiótico. E em uma média de 2 dias esses pacientes não tinham mais febres. Os pacientes tinham uma diminuição e um desaparecimento da efusão, tanto pleural quanto abdominal, em uma média de 2 semanas. Gente, já imaginaram gato com PIF que chega com aquela barriga cheia de efusão, ou com tórax cheia de efusão? Você começa um tratamento, em 2 semanas acabou, esse paciente não tem efusão mais. Todos esses pacientes, evidentemente, tinham drenagem torácica e abdominal sempre que necessária. Tem muito líquido no tórax, drena esse líquido, tá bom, para melhorar a respiração desse paciente.
o abdômen estava muito cheio de líquido, drena um pouco para melhorar a condição respiratória. Mas em média 2 semanas você não tinha mais líquido abdominal. E em uma média de 1 semana você tinha o desaparecimento de efusões torácicas, efusões pleurais. Animais que tinham lesões oculares, teve desaparecimento dos sinais oculares. Aqui com o sinal ocular, pessoal, a gente fala principalmente em PIF seca. PIF seca tem muito acúmulo de imunocomplexo corneano. E aí você pega o olho, tá cheio de depósito de imunocomplexo, como se fossem uns nódulos brancos no olho. É muito comum em paciente com PIF seca, tá bom? E essas lesões tendiam a se regredir de 1 a 2 semanas, variando de 7 a 14 dias aqui, tá bom? Não foi muito específico quanto a 1 semana, 2 semanas. Então, assim, que resultado, sim, maravilhoso. Você tem 26 gatos que completaram, e sim, desses 26, nenhum morreu no meio do caminho. Todos eles completaram as 26 semanas de tratamento e todos eles tiveram uma regressão maravilhosa dos sinais clínicos. Depois dessas 12 semanas, o que começou a ser feito? A cada 4 semanas, repetir uma dose. É como se fizesse um reforço. A cada 4 semanas fazia um reforço da dose. Tá bom? Nesse momento, 8 animais, quando passou dessa fase de sair dessa fase inicial para manutenção, que era uma dose a cada 4 semanas, 8 animais tiveram recaída. Desses 8 teve recaída, então 18 animais, pessoal, com PIF, fizeram tratamento inicial de 12 semanas e até a data da divulgação do estudo estava fazendo a manutenção a cada 4 semanas e não tinha mais aparecimento. Eles faziam check-up todo mês, né? Todo mês ia fazer os check-ups e aplicava a medicação. E até o momento da divulgação do estudo, não tinha mais tido recaída. 18 gatos de 26 começaram o tratamento e recuperaram 100% até aquele momento. Olha que coisa maravilhosa. Só que 8, infelizmente, tiveram recaídas. E aí, a partir dessas... O que o pessoal fez? Como que o pessoal descobria? Não, beleza, tá na hora de parar. Quando acabava a efusão, quando não tinha mais efusão torácica, melhorava o sinal ocular, não. Quando se normalizavam, quando tinha tudo isso, quando você tinha o desaparecimento dos sinais clínicos e normalizavam os níveis de proteínas totais e globulinas. Se os níveis de proteína, se às vezes o paciente... no final das 12 semanas já tinham, na verdade, né, regredido todos os sinais clínicos no final das 12 semanas, mas eles não tinham ainda normalizado os níveis de proteína total e globulina, esses pacientes já aumentavam a dose, tá bom? Isso é muito importante. Então, e aí deu 12 semanas, 8 desses pacientes ainda tinham globulina e proteína total alta. E aí o que o pessoal fez com esses pacientes? Aumentou a dose, tá bom? Na verdade eu confundi, na verdade está errado. No final dessas semanas, no final das 12 semanas, 5 pacientes ainda tinham níveis altos de globulina e de proteína total. Esses pacientes já aumentou a dose para 4 mg quilo e reiniciou o tratamento com 4 mg por quilo, e 3 deles estavam bem e tiveram uma recaída numa média de 3 semanas após o fim do tratamento inicial. Esses 3 pacientes eles tiveram febre, prostração, sinal neurológico, e um deles desenvolveu novamente efusão abdominal, tá bom? Depois de 3 semanas do fim do tratamento inicial com 12 semanas. Então esses 8 pacientes, os 5 que os níveis de proteína total não tinham normalizado e os outros 3 entraram no tratamento com 4 mg por quilo, que é essa dose maior. Desses 8 animais, 7 responderam bem ao novo tratamento e um foi eutanasiado.
Tá? Não explica qual é o motivo da eutanásia desse paciente, se é por questão do proprietário ou se porque o paciente realmente não estava melhorando e o proprietário optou pela eutanásia. A gente sabe que desses 8 gatos que tiveram uma recaída, 7 deles responderam desses gatos que tiveram que aumentar a dose, 3 tiveram recaídas e 5 deles com as 12 semanas iniciais não foram suficientes para ter o tratamento efetivo. 7 dos 8 responderam bem a uma alta dose, uma dose dobrada de 4 mg por quilo. Ou seja, a gente tinha 26 animais, 18 tiveram um tratamento positivo, 8 deles tiveram que estender o tratamento com uma dose maior. Desses 8, 7 tiveram um efeito positivo. Então, dos 26 pacientes que começaram o tratamento, 25 tiveram um resultado positivo, porque todos esses 7 que eu falei para vocês, que tiveram que aumentar a dose para 4 mg por quilo, responderam bem ao aumento da dose, responderam bem à dose de 4 mg por quilo. Só que esses pacientes, depois que normalizou neles os sinais clínicos e os níveis de proteína total, albumina e globulina, eles faziam a manutenção não com 2 mg por quilo, igual aqueles pacientes iniciais, né, aqueles 18 que responderam bem. Eles faziam a manutenção com o quê? Com 4 mg por quilo da droga. E todos eles responderam bem. Qual que é a alteração, pessoal? Aí já veio a pergunta, por que não entravam já com a dose de 4 mg por quilo? Porque é o motivo que a droga ainda não foi lançada. Agora a gente está estudando que a droga é efetiva, pessoal, é fato. A droga funciona, mas a gente ainda não sabe quais são os efeitos colaterais dessa droga. Então a gente está, pessoal, nos testes começou a testar o 2 mg por quilo. Efeito colateral hematológico não teve. Alguns animais tiveram sensibilidade cutânea à aplicação da medicação, mas ainda não foi descrito efeitos colaterais com hematológicos, tá? Ou alguns efeitos físicos, como por exemplo efeitos gastrointestinais, como vômito e diarreia. Agora sim, eles entraram com uma dose maior de 4 mg por quilo para os animais que tiveram uma recaída. Agora, até hoje, até o data da divulgação do estudo, esses pacientes ainda estavam bem, ainda estavam sem sinais clínicos, com a manutenção correta e aplicando a dose convencional de 2 mg para algum, para 18 e 4 mg para 7 deles. Agora, a gente não sabe muito ainda quais que são os efeitos colaterais. Por isso que a partir desse estudo que lançou, pessoal, vai vir muito estudo. Vocês podem ver que nos próximos meses, nos próximos anos aí, vai vir muito estudo em cima dessa droga, porque na hora que eles descobrirem quais são os efeitos colaterais da droga e souberem a dose correta, às vezes eles começam com 4 mg por quilo. Às vezes eles já colocam como dose padrão começar com 4 mg por quilo para esses pacientes. Mas eles têm que saber quais são os efeitos colaterais. Embora, vamos ser muito sinceros, eu vou colocar a minha opinião sincera nessa situação. O animal com PIF, se você não fizer o tratamento, se a gente tem essa droga hoje, se você não fizer o tratamento com ela, o que vai acontecer? Vai morrer. É fato que o óbito é 100% desses animais. Qual que é o efeito colateral que essa droga pode ter que fale para mim que eu não devo usar a droga nesse paciente para tratar uma doença que é 100% letal? Você entendeu? Ah, tem sinal neurológico, tem sinal gastrointestinal? Eu não sei. Mas eu não vejo algum efeito colateral que seja tão grave, tão exacerbado, que a gente não tenha que barre essa droga. O que eu tenho de grande medo em cima disso é porque é uma droga antiviral. Isso é uma coisa muito importante que pode barrar, porque infelizmente veterinário hoje ainda, isso não é eu nem o Conselho Federal de Medicina Veterinária, é coisa que vem muito lá de cima. Veterinário não pode prescrever antiviral. Então, se o pessoal falar, essa droga é efetiva para PIF na dose de tal, no protocolo tal,
certo? E amanhã o pessoal libera a droga com estudo falando qual que é o protocolo correto para você fazer. A gente ainda não pode prescrever. E aí? Como é que vai ser? Pior do que não ter a droga é ter a única coisa que você sabe que funciona, você não poder prescrever. Então é complicado. É muito complicado isso. Então assim, a gente tem que esperar as cenas do próximo capítulo. Seria possível usar para felve também? É uma possibilidade. Tá bom? Mas tem que vir estudo. Eu acredito que não vai ser muito utilizado em felve por enquanto, tá bom? Mas a gente vai ter que esperar as cenas do próximo capítulo para ver como que vai usar a droga. E eu tenho muito medo de da droga sair e a gente não poder prescrever. E vai ser uma briga, porque eu acho que não vai demorar muito tempo para o pessoal lançar um estudo. Agora, depois dessa, imagine que deve estar tendo assim um milhão de disponibilizar o artigo. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o artigo lá na minha bio, tem um link para você participar da lista VIP do WhatsApp. Se você não faz parte, vai lá, clica, me manda um oi para eu mandar o caso para vocês toda semana. Eu vou deixar até na sexta, sábado, eu vou colocar o artigo lá naquele link. Então vocês vão clicar no link e vão fazer o download imediato do artigo, tá bom? Agora eu esqueci o que eu estava falando. Então o que eu estava falando, o que eu tenho medo é pelo fato do veterinário não poder prescrever antiviral, né? Mas assim, estudo já deve estar tendo, a rodo. Não vai demorar para ter um protocolo correto para PIF utilizando essa droga, certo? Vamos ver. Perguntando por que não pode receitar antiviral, porque o Ministério da Fazenda não deixa, tá? Só médico pode prescrever antiviral por questão de resistência. Vírus cria resistência igual bactéria. Então assim, tem alguns vírus que não estão nem respondendo mais a alguns antivirais. Então por causa do uso indiscriminado de antiviral, assim como antibiótico, veterinário por lei não pode prescrever, tá? Por enquanto, vamos ver o que vai fazer. Antes da medicação desses animais, o nível e gravidade da doença eram iguais? Não. Tanto não era que no comecinho do estudo, nos primeiros 5 dias, a gente começou o tratamento com 36 animais. 4 deles morreram nos primeiros 5 dias, e 6 deles foram eutanasiados no primeiro mês de tratamento. Então assim, alguns deles já estavam em quadros muito graves, não responderam ao tratamento. Isso é alguma das coisas também que vão ter que ser esclarecido, porque pelo que eu vi, animais que estão muito graves, já chegam no estado muito grave, tendem a não responder à medicação. Mas isso varia para qualquer coisa, né, pessoal? Você pega um animal que está com uma infecção simples, dá um antibiótico para ele e resolve. Agora pega um animal que está com uma infecção já grave, o organismo já está debilitado, e principalmente que a gente sabe que uma das coisas que a PIF mais gera nos pacientes é a insuficiência hepática. Insuficiência hepática é uma coisa muito comum em pacientes com PIF. Então a gente tem que levar... No momento que você começou o tratamento, eu concordo, qual que era o estágio que o animal estava? O animal, qual que é o nível que o animal já estava? Às vezes já tinha uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal secundária à infecção da PIF. Então, o estado que o animal começa o tratamento, isso não só para PIF, mas para qualquer coisa, né? O Amorim Slash de novo aí, meu Deus do céu. Então assim, tem que descobrir qual que é o nível que o animal tá. Vai para qualquer coisa. Você pega um animal insuficiente renal no começo, ele vai responder melhor. Uma infecção no começo, ele vai responder melhor. Então se essa droga tiver realmente efeito, tem, né? Quando o pessoal fechar o protocolo dela, ela puder ser comercializada, animais que já estão num estado debilitado demais, animais que já estão no estado de insuficiência renal, insuficiência hepática, evidentemente também não vão responder ao tratamento, porque já estão num quadro muito exacerbado da doença. Então é isso, pessoal. A gente fez uma revisão rapidinho sobre PIF e eu trouxe esse artigo para vocês porque é um artigo chato de ler, um artigo meio chatinho de ler,
tá em inglês, algumas pessoas não conseguem, e eu fiquei muito feliz. Desde que eu li esse artigo, assim, eu estou muito esperançoso mesmo, não só eu, em geral, os médicos de felinos, os professores estão muito otimistas com esse estudo e com os próximos estudos que vão vir aí. A gente está ansioso pelos próximos estudos que vão vir em cima disso, e eu queria muito trazer isso para vocês, porque muita gente mesmo me perguntou se era verdade. Realmente é verdade que tem esse estudo, tá? E eu vou deixar no meu link na minha bio para vocês baixarem. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre PIF, vou responder algumas perguntas. A gente tem 15 minutinhos. Se alguém tem alguma dúvida sobre PIF para a gente responder, aproveitar esse momento. Se não tiver, a gente vai encerrar, e semana que vem a gente volta. Ninguém tem dúvida sobre PIF? Nossa, Joey Carlos, velho. O Joey Carlos é engraçado, pessoal. Foi uma gatinha, a Filomena. O Joey, eu vou contar a história. A Filomena desse Joey Carlos aqui, ele é uma gatinha que já não tinha uma das patinhas. E aí ele chegou em casa e atropelou a gatinha dele. E aí teve uma lesão assim horrorosa no outro membro e quase teve que amputar. Ficou internado com a gente muito tempo, que a gente fez de tudo para tentar não amputar a outra patinha traseira dela. Mas o Joey também, a família estão de parabéns, porque assim, o cuidado que eles fizeram em casa, o amor de todo o tratamento foi assim, passou por 3 cirurgias, né, Joey? Fico muito feliz dela estar bem. Hoje, olha só, tava com 15 anos, hoje ela deve ter 16, 17 já. E resolveu, aguentou 3 cirurgias. Parabéns, Joey. Como se faz o controle dos animais positivo? Olha, eu não tenho entendido muito bem a pergunta, mas assim, se a pergunta é se o animal positivo você tem que isolar dos outros, não, pessoal, uma coisa que é muito errada. A PIF, felizmente, o animal com a PIF já, com a peritonite infecciosa felina, não é contagiosa. O coronavírus entérico, ele é extremamente contagioso, só que ele está no intestino. Depois que o vírus muta, ele entra na célula de defesa. Ele deixa de ser extracelular e passa a ser intracelular. E a partir disso, tá? Ele deixa de ser contagioso, tá bom? Então assim, não é a peritonite infecciosa felina, pessoal, não é contagiosa. Ah, eu posso deixar do lado um animal com PIF, com a barriga cheia de efusão, posso deixar do lado de outro gato? Pode, tá? O vírus peritonite infecciosa felina, coronavírus mutante, ele não é contagioso. Como é feito o teste de Rivalta? Bacana. O teste de Rivalta é o seguinte: você vai pegar 9 ml de água destilada, colocar num tubo de ensaio e vai colocar uma gota de ácido acético, que é um vinagre. Você vai colocar uma gota de ácido acético, se eu não me engano, pessoal, se eu não me engano, eu não tenho certeza de cabeça aqui, eu acho que é 99% ou 90%, eu não sei o ácido acético, mas é uma gota de vinagre você vai pôr. E depois você vai colocar uma gota de efusão. Se aquela efusão pleural sumir, desaparecer, o teste foi negativo. Se você pingar a gotinha e a gotinha manter o formato dela, o teste é positivo, tá bom? 91% dos pacientes que tem teste de Rivalta positivo tem peritonite infecciosa felina, tá bom? Como funciona a transmissão? Na verdade, a transmissão, o que transmite não é o coronavírus mutante, é o coronavírus entérico mesmo. Os animais adquirem o coronavírus ao longo da vida, em contato com outros animais, em abrigos, principalmente porque tem um aglomerado muito grande de animais. Coronavírus entérico causa o que nos animais? Diarreia. E muitas vezes passa até assintomático, tá bom? Por algum motivo, esses pacientes que adquiriram o coronavírus entérico, aquele vírus sofre uma mutação e desenvolve a PIF.
Meus gatos são positivos para coronavírus. O estresse causa mutação do vírus? Não se sabe o que causa estresse, tá? Não se sabe o que causa a mutação ainda. Acredito que tem algum fator genético individual dos animais. Nem mesmo FIV e FeLV influenciam na mutação ou não. Não. Outra pergunta muito boa da mídia aqui, ó. Associam alguma outra droga ao GS 441524? Não. A droga exclusivamente sozinha. Exclusivamente sozinha. Aqui eles não falam se, por exemplo, teve uma infecção oportunista, teve que usar antibiótico, por exemplo, mas para o tratamento viral específico só utilizou a droga, não utilizou glicocorticoides, não usou interferon, não usou nada disso, tá bom? A única maneira de você saber se o vírus é mutante ou não é fazendo hoje o teste. Tem que ser a PIF efusiva, tá? Aquela PIF que tem líquido. Amor, pega o meu livro que tá aqui, por favor. Você tem que... Esse do cantinho, grossinho, esse mesmo. Você tem que ter a PIF efusiva, aquela que tem líquido, acúmulo de líquido, tá? Pode soltar. E você tem que mandar fazer o PCR, que faz na ADEX. É o único jeito de você... Hoje é o único jeito de você descobrir. Pessoal, todo mundo está perguntando aí sobre o teste de Rivalta. Então eu vou olhar aqui rapidinho, certinho, para vocês. Porque assim, eu não lembro de cabeça qual que é a... Quantos ml de cada coisa que tem que colocar. Mas eu vou olhar agora aqui para vocês. Porque normalmente quando não é a gente que faz, quando você manda para o laboratório faz pra gente. Enquanto isso eu vou respondendo outra. Olha aí. Você vê, isso é tão sério a questão do pessoal achar que a PIF é contagiosa, que olha que engraçado que estão falando aqui. A Tawane falou, tem clínica que evita até mesmo internar pacientes com PIF com medo de infecção, né? Olha o tanto que isso aí é sério. Olha só, vou ler para vocês na íntegra o teste de Rivalta aqui. O teste de Rivalta é um exame confirmatório simples e barato feito com efusões para o diagnóstico de PIF e distingue exudatos e transudatos. O tubo de ensaio é preenchido com água destilada e acrescenta-se uma gota de ácido acético 98%. Aí eu falei para vocês, eu não sabia quanto que era o ácido acético. Uma gota de ácido acético 98%. Em seguida, põe-se uma gota da amostra de efusão. Se a gota da efusão dissipar na solução, o teste é negativo. Se a gota mantiver sua forma, o teste é positivo. Em um grande estudo retrospectivo, o teste de Rivalta teve um valor preditivo positivo. O que quer dizer isso, pessoal? Que o poder de diagnóstico dele foi de 91%. E de preditivo negativo de 97%, ou seja, dos animais que o teste de Rivalta der positivo, 91% vai ser positivo para PIF, e dos que der negativo, é 97% de chance daquele paciente não ter PIF. Ou seja, se você pegar um gato, pegar uma efusão desse gato e fizer um teste de Rivalta e der negativo, a probabilidade desse gato ter PIF, 97% dele não ter PIF. Então agora eu li aqui na íntegra no livro como é feito o teste de Rivalta, tá bom? Mas é assim, se você tô ali num plantão, é interessante, porque se você tá ali num plantão, nossa, peguei um paciente, quero fazer um teste de Rivalta, você pode fazer, você não depende do laboratório. Já li que existem casos que houve remissão dos sinais completos. Animal sobreviveu. É possível? Eu não conheço. Não vou falar que não existe, mas eu não conheço, tá? Hoje a PIF é considerado 100% letal. Tá bom?
Quanto tempo de eliminação do coronavírus felino? É variável de animal para animal, principalmente animais que são imunodeprimidos, tá? Aí sim, aí influencia bastante, certo? Questão de testar, você não tem que testar o animal para fazer o coronavírus, tá? Não tem fazer o teste de coronavírus, é que nem eu falei para vocês, não tem influência você testar para coronavírus, porque se der positivo você não sabe se é vírus mutante ou só porque tem, por exemplo, uma memória imunológica, porque aquele animal já desenvolveu, já teve coronavírus entérico. Então fazer teste sorológico para coronavírus não tem sentido, tá bom? Dá tempo de responder mais uma pergunta. Como deve ser feita a profilaxia? Profilaxia você tem que evitar. É muito difícil a profilaxia de pacientes com PIF, porque se o animal tiver o coronavírus, você tem que rezar para ele não mutar, certo? Essa é a grande questão. Você tem que evitar o contato constante com o coronavírus felino, evitar aglomerações, principalmente abrigos. Por que dá muito PIF em animais com abrigo? Porque às vezes você tem o animal contaminado com coronavírus que está eliminando o coronavírus naquele ambiente o tempo inteiro, e o contato daquele animal com coronavírus está sendo muito exacerbado. Ou seja, quanto maior é o contato do gato com coronavírus, se ele tiver uma predisposição a sofrer uma mutação, quanto mais contato ele tiver com coronavírus, maior a probabilidade daquele animal ter um vírus que vai mutar. Porque ele tem o vírus e elimina, ele tem o vírus e elimina. Uma hora ele tem o vírus, se ele tiver predisposição a mutar, ele vai ter uma mutação. E é importante que a Priscila falou aqui, tem vacina? Não tem vacina. Não tem vacina virável. Porque você tem varia muito do fator individual de cada animal. Então assim, infelizmente não tem nem para o coronavírus normal, tá? É muito complicado o PIF. Então, como já tentaram desenvolver vacina já há um tempo, não conseguiram. Na verdade, existe uma vacina para coronavírus, sim, só que é uma vacina assim muito ruim, é uma vacina que nunca, por exemplo, a gente não tem no Brasil, é uma vacina quase que não é comercializada, porque a eficácia dela é muito, muito pequena, certo? Por isso nunca surtiu efeito. E a partir do momento que eles não conseguiram nunca desenvolver uma vacina eficaz, lógico, tem vacina, mas não é eficaz, não adianta o pessoal investir muito em tratamento. Pessoal, obrigado a todo mundo por ter participado hoje à noite comigo. Eu vou deixar para vocês daqui a pouco o link para o download do artigo. Se vocês quiserem ler o artigo, é muito interessante, mas assim, eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Aqui eu resumi o que tem no artigo. O artigo é um pouco maçante, tipo assim, tinha tantos animais, tantos tinham esses sinais clínicos, quantos tinham esses sinais clínicos, entendeu? É um pouco chatinho de ler, mas se você quiser ler, é um inglês fácil, tá? Se você tiver um domínio fácil de inglês, você vai ler, e é bacana. Quem quiser ler vai ser muito interessante. Beijo, até quarta-feira que vem. Eu quero só deixar um último, vou até fazer uma propaganda, pessoal. A professora Heloísa e a professora Helena começaram a semana do raciocínio clínico veterinário. Cara, parece que vão ser 3 aulas gratuitas lá. A primeira aula eu assisti, foi uma bacana, uma super aula. Se você tá lá no link delas, clica lá, assiste a aula gratuita, show de bola, tá bom? Assiste lá, pessoal. Beijo, boa noite.